porque a gente precisa direcionar para o subconsciente. O subconsciente está ali guardado, é uma camada de 95% que você traz de crenças de sua vida toda, até de vidas passadas. São votos de pobreza, votos de amor eterno, votos de obediência. Quando você diz na frente da palavra eu sou, uma afirmação você decreta e nada vai tirar de você aquela afirmação. Por isso que tem que ter cuidado quando você diz assim, eu sou triste, eu sou uma pessoa desqualificada, eu sou uma pessoa... Tudo que você colocar também negativo, você vai trazer para sua casa. Então, a partir de hoje, nunca mais diga palavras negativas nessa fonte do eu sou, que é o maior poder que você tem na sua vida. O benzimento, ele traz essa raiz da força das ervas ali manifestando e da limpeza áurica, da limpeza dos chakras. Quando nós adoecemos é porque nossos chakras já estão ali soltando ali aquelas energias no ectoplasma, adoecidos mesmo. E quando a gente pega uma erva, um objeto sagrado para benzer, nós vamos, é como se estivesse colocando ali um esparadrapo, ali tapando ali aquele local que está saindo, drenando energia vital. E a questão dos banhos, essas ervas de proteção na casa, elas são ervas que podem ficar ao redor do ambiente, consagradas e tudo mais. Agora, muitas pessoas entram em debate, né, em relação à questão dos banhos. É melhor fazer o banho com a erva fresca? É melhor fazer com a erva seca? Jogo na cabeça? Não jogo na cabeça? Tudo pode ir na cabeça? Então, assim, queria ouvir um pouco da sua vivência em relação a isso. Sejam todos muito bem-vindos, podcast Filhos do Todo no ar. Gostou da chamada? Gostou do título? Gostou do tema? Então, entra aqui nos comentários, já participa de forma positiva, coloca de onde você está assistindo, lembra de participar positivamente, mostrando que você está aqui com o teu like. É tua primeira vez aqui? Não é inscrito no canal? Então, vem para cá, se inscreva no canal, toca no sininho, porque assim você recebe sempre os conteúdos aqui dos podcasts e as novidades que nós temos. E também é muito legal a gente ter uma dinâmica relacionada a você mandar para as pessoas que você quer ver bem, porque se alguém recebeu esse conteúdo das tuas mãos, ela vai ficar feliz quando ouvir essa parte aqui da apresentação. Então, vamos propagar a positividade, assuntos que você gosta. Porque hoje nós vamos falar sobre assuntos diversos dentro da espiritualidade, ervas e benzimentos, o poder do arcanjo Miguel, cristais, ativações. Toda essa gama de assuntos serão faladas aqui hoje e muito mais com Fábio Dantas. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, filhos do todo, vocês que sempre estão acompanhando nossas redes sociais também e nossos projetos sociais, que é muito importante também a gente falar dos projetos sociais um pouco, de como a gente pode ajudar mais as outras pessoas envolvidas, inclusive com os livros, com esses assuntos que elevam a nossa consciência. Muito bem, muito bom estar aqui falando contigo hoje. Vamos bater um papo cabeça sobre esse assunto tão importante, milenar, né? A gente falar sobre plantas, sobre ervas, sobre seu uso. Para começar, muitas pessoas dizem: olha, eu gosto de plantas, eu tenho plantas em casa, mas para esclarecer mais as pessoas, como que podemos utilizar esses presentes do Criador, né, de forma consciente e que maneiras que podemos potencializar aí as propriedades das ervas e das plantas em nossas vidas? Olha, desde criança eu faço esses preparos com essas ervas, coloco em casa e alguns amigas procuram sempre, a casa às vezes está com aquele vazio, aquela tristeza profunda. A primeira coisa que eu faço é perguntar: sua casa tem plantas? E elas respondem que não tem plantas. Então, as plantas elas trazem o vivo para casa. Então, quando elas fazem essa transferência das plantas para suas casas, muda a harmonia de todas as formas, harmonia familiar, harmonia conjugal, mais disposição física, porque as plantas estão aqui sustentando o nosso planeta, sustentando a nossa casa, sustentando a nossa vida. Então, não consigo visualizar assim, viver sem as plantas. E as plantas é como os nossos amigos, né? Tem diversas modalidades. Tem aqueles mais alegres, tem aqueles mais certinhos. Então, tem plantas para todas as finalidades na nossa casa, na nossa vida, para os chás, para os benzimentos, para os escaldapés, para as poções mágicas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E aí também tem aquela questão, né, Fábio? A gente fala sobre esse assunto, tem sempre uma ancestralidade muito bonita envolvida, né? Aquela senhora que
quando a gente é pequeno, né, vai na casa, ela já sabe que tal erva serve para tal coisa. Quem te ensinou? A espiritualidade. E tem gente que estuda também para aprimorar, né? Mas qual é a maneira de sintonizar, por exemplo, e ter esse feeling, né? Essa erva é para tal coisa, essa erva é determinada para isso, essa para um benzimento, essa para uma ação, para um banho, para uma defumação. Isso mesmo. Na minha infância, eu observei bem uma senhora que morava vizinha minha, uma benzedeira, que eu fui muitas vezes, problemas de saúde, no Dona Dionélia, e ela tinha um quintal cheio de plantas e caqueiros, e ali tinha aquelas ervas que não podia tocar, comigo ninguém pode, aroeira, aquelas ervas mais quentes que ela não fazia nem todos os benzimentos com essas ervas, já tinha aquelas outras que crianças poderiam brincar, manjericão, alecrim, boldo, então eu fui investigando quais aquelas ervas mais danosas, quais as que não poderia, e até para ter em casa, para animais. Mas com o tempo eu fui me aproximando energeticamente de Pai Benedito de Aruanda, que é meu mentor espiritual, que trabalha com as ervas, e ele começou a direcionar os estudos. Ele sabe do que se trata, mas ele sempre deixa que a gente estude, que pesquise. Por exemplo, agora mesmo ele pediu que eu estudasse sobre semente da melancia. E eu comecei a fazer um estudo de semente da melancia, ele já prontamente me dizendo que é para circulação, para o coração, como usar, mas eu preciso fazer também o estudo. Então, a espiritualidade ela vai se aproximando na medida em que a gente vai estudando. Quando a gente estuda, a gente eleva nosso padrão vibratório e os mentores espirituais, eles começam a nos assistir para que a gente difunda isso para o maior número de pessoas e com responsabilidade. E essa questão do estudo, hoje em dia eu percebo que ela é muito importante e antigamente não se dava tanta a atenção para isso, né? Era algo mais empírico e com as entidades. Mas o que eu vejo hoje é diferente. Eu vejo que as entidades hoje, elas jogam mais a responsabilidade para pessoas que trabalham com esse assunto, né? Médiums, como o teu caso, né? Dirigentes espirituais, para que também você estude, você tenha o seu conhecimento material e aí eles entram na jogada, né? E aí, como que esse conhecimento, no caso através de estudos, cursos e tudo mais, facilita o trabalho dos nossos amigos espirituais na magnetização de uma planta, num ritual, por exemplo? Isso, porque a gente começa a entender melhor, facilita o trabalho deles, porque a gente já parte do pressuposto que a gente já sabe manusear a erva, a quantidade, nas consultas espirituais mesmo, que hoje em dia a gente não precisa sempre estar incorporado para trabalhar. Às vezes tem atendimentos, como lá no Água de Aruanda, a gente tem agora um procedimento que é o bate-folhas. Bate-folhas, nós pegamos 60 voluntários da casa e eles fazem um com frente a outro com as ervas cruzando e as pessoas vão entrando como se fosse um túnel, vai entrando e vai passando as folhas, os médios vão cruzando aquelas ervas quentes ali, então cada médium precisou estudar para aquela planta. Um vai ficar com a aroeira, outro vai ficar com a arruda, outro. Então, esse atendimento, por exemplo, que se dá uma vez no mês, não só incorporados. Hoje a gente tem essa alternância. Então, o médium ele vai pesquisar e aquela erva ela pode ser utilizada sem incorporação, sem precisar um mentor espiritual incorporar em alguém para dar aquela consulta. Então, isso facilita muito. Eles querem que, a partir de agora, as incorporações sejam mais conscientes. Então, estou aqui falando, de repente, ele pode estar aqui do meu lado, vibrando, e eu vou falando sem precisar de tanto esforço, de tanto ectoplasma, de tanto fenômeno. As pessoas, às vezes, querem um pouco do fenômeno, mas os mentores espirituais, eles estão trabalhando muito agora com as incorporações conscientes e que todas as pessoas podem acessar. Então, é estar no momento presente e perceber de que forma você pode também ajudar essas entidades a trabalharem no nosso dia a dia. Então, é isso. O estudo facilita a comunicação, a intuição, a telepatia, todas as faculdades mediúnicas. E esse ponto, todos os trabalhadores da espiritualidade que vêm até aqui, a gente vai conversando, a gente tem esse ponto em comum. A questão da presença maior do médium, do ser que está aqui, e o acoplamento, assim, o direcionamento dos mentores, que difere muito de 50, 60, 70 anos atrás, que era totalmente inconsciente, né? Então, o menor uso de elementos externos, muitas vezes uma bebida, um elemento para ancorar,
e o maior uso das capacidades, dos conhecimentos, né? E eu gosto muito de perguntar sobre os principais desafios e como o Fábio chegou aqui hoje, né? Nesse layout, nesse protocolo de trabalhos espirituais, nesse conhecimento, nessa desenvoltura, né? Nesse trabalho todo que você realiza. Quais foram os principais desafios para que hoje você possa ser aqui o Fábio Dantas, um autor, um dirigente espiritual, uma pessoa que contribui nesse aspecto aqui que alcança todo o Brasil e até fora, né? Isso, olha, a disciplina, a fé e o acreditar mesmo que essas entidades elas têm um compromisso com as pessoas que se fazem em outras vidas até esses acordos em outras dimensões. Então, quando o Pai Benedito chegou há 13 anos, 13, 14 anos, eu já vinha de uma caminhada espiritual, mas Pai Benedito, para fundar o Água de Aruanda, a gente vai fazer agora já há 13 anos, e ele disse que no dia 2 de novembro gostaria que a gente fizesse a inauguração. E nós tínhamos procurando o terreno lá em Aracaju, eu estava na internet e vi um anúncio de um terreno, coloquei aquele número no bolso, e Tiago chegou em casa e disse, vamos procurar um terreno para construir Água Jaruanda. Foi bem assim. E é interessante que as informações chegam para ele, chegam para mim, para não pensar que foi um conversando com o outro. Então, no caminho, eu disse, eu tenho um bilhete aqui que o Pai Benedito passou, dizendo que seria nesse endereço. E nós fomos lá no Água Jaruanda, no local que hoje é o Água Jaruanda. Quando chegamos no terreno, numa rua, não é asfaltada ainda, é uma rua de estrada de chão que a gente chama, e olhamos o terreno. Quando voltamos para casa, então veio um comando espiritual, volte agora nesse terreno. Quando a gente voltou, eles materializaram uma garrafa de cachaça, velas quebradas e farofa. Ali, os Exus, eles sinalizaram que seria o terreno. E agora, como comprar? Ligamos para esse número e Tiago tinha um apartamento. Ele tinha um apartamento e era o dinheiro que a gente ia comprar esse terreno. Então ele entrou em contato com o corretor, disse que teria esse terreno para vender, anunciou. 2 horas depois, o corretor ligou, ele pensou que seria para pegar a documentação e ele disse: o terreno está vendido. Então é assim, imediatamente a gente correu, comprou o terreno e construímos o Água Jaruanda em 10 meses. Essa primeira etapa. Hoje já temos outras etapas, já compramos os terrenos vizinhos, então sempre eles sinalizam e a gente acredita. O acreditar é muito importante que você está fazendo um trabalho. Então, são 5 projetos sociais. Temos em Frei Paulo também 10 tarefas de terra, que nós direcionamos para plantar sementes, para plantar árvores frutíferas, que é o projeto Horto da Serra. Então, tudo que a espiritualidade fala, a gente vai seguindo e você entende que você está no caminho certo. O número de pessoas que vão a Águas de Aruanda hoje aumentou. Dia de segunda-feira nós já recebemos 300 pessoas, 350, segundas, quartas, temos atendimentos presenciais, online, as redes sociais. Então, tudo isso partiu lá do início de 12 pessoas que a gente atendia no sábado, eram 12 pessoas com senha, depois foram para 20, e foi aumentando quando você tem disciplina e estudar o que eles passam. Então, Arcanjo Miguel também, a mesma coisa, chegou canalizando os mestres ascensionados. Nosso mestre Serafis Bey, com 3 anos, de Águas de Aruanda, ele chegou e disse que a gente precisaria construir a Casa de Pedra. É uma casa que, ao redor, ela é de quartzo rosa, e a parte do hospital, quartzo verde em toda a parede. Então, são centros de cura, e nós assim o fizemos, ele passou o manual da Casa de Pedra, que a partir dali teria sala cromo, sala de misericórdia, com todas as cores dos mestres, temos a sala de argila, de escaldapés, então a gente vai crescendo, e é um movimento que vai crescendo mesmo, você vai seguindo a orientação, com muito estudo, e a gente foi pesquisando, estudando, aprender a aplicar argila, e esse conhecimento ele vem com a prática também. Tudo que a gente coloca no livro, a gente pratica antes, como as ervas de cada orixá, que tem aqui no livro, os rituais, os caldapés, tinturas que nós trabalhamos com tintura de mulugum, lá para Benedito trabalha para ansiedade, para depressão, para pessoas que têm problemas com insônia. Então, todas as quartas lá é um verdadeiro laboratório. O Água Jaruanda, para mim, é um laboratório que eu aprendo cada vez mais. E o trabalho com a argila é bem interessante, você falou sobre isso. Eu tenho visto que tem aumentado, né, o interesse das pessoas em entender mais sobre as propriedades, né?
E como funciona o trabalho com argila? Quais são as propriedades, né? O que as pessoas podem ter de benefício? Olha, a argila, ela trabalha conjuntamente com outros elementos de ervas. Lá, por exemplo, ele começou a aplicar argila com cipó mil homens. Eu falo no livro Ervas Benzimentos, cipó mil homens, ele é anti-inflamatório, ele tira a inflamação do corpo, então ali a pessoa chega e aplica aquela argila naquela região que ela está com problema, seja o fígado, o baço, seja o intestino, até os pés, circulação, sempre a argila ela tem a capacidade de desinflamar o nosso corpo. E também ele recomenda, não só lá no Água Jaruanda, depois, continuamente, qual a erva que você vai colocar misturado com a argila. Você faz a infusão, faz um chá, e depois com a argila você faz como se fosse um pirão, vai mexendo, e depois você aplica no seu corpo. E ali tem todo o protocolo, 30 minutos, 40 minutos, vai depender. E um dos elementos, por exemplo, é o cipó mil homens, que é, vocês podem estudar, vocês estão acompanhando, vocês que têm problema, desinflamar o corpo e muitas sequelas, muitas inflamações são puxadas com a argila. Temos também o escaldapés. As ervas que colocam no escaldapés, por orientação, são ervas que vão trabalhar essas questões de limpezas energéticas. De repente você está em casa, tem um ataque energético, você coloca um escaldapés com sal grosso, um pouco de alecrim, um pouco de boldo do Chile, e aquilo ali vai harmonizar você, você vai desinflamar também o seu corpo, vai melhorar a sua circulação, você vai dormir bem, se for antes de dormir. Então, tudo isso a gente precisa entender um pouco, e não é difícil, é fácil de entender. Esse manual aqui que eu tenho no livro já, por isso que esse livro já vai para a nona edição, já está rodando a nona edição agora, porque as pessoas começam a ler e elas começam a indicar umas às outras pelos benefícios, até uma pomada, eu ensino a fazer pomada também, principalmente quando as pessoas têm problemas de respiração. Então ali você pega eucalipto, menta, a cera de abelha, mistura com o óleo vegetal, ferve e ali já tem uma pomada pronta. É tudo muito simples, a gente tem que voltar às origens, porque nossas avós, nossas antepassadas lá faziam essas pomadas, faziam essas tinturas de mulungu, por exemplo, para dormir, faziam essas argilas e eu fui criado assim. Na minha infância, lá em Frei Paulo, eu tinha muito acesso a esses elementos naturais para asma, até febre tifa eu já tive, fui curado com ervas. Então, quando desenganado pelos médicos, foram as ervas e os benzimentos que me curaram de várias sequelas, que eu estou aqui para contar a minha história. É muito bom quando tem casos assim que envolve, porque existe muito ceticismo, né? Hoje em dia as pessoas querem desvalidar as questões que, de forma milenar, né? A gente está falando de milênios, sempre deram certo, mas eu vejo que existe uma tentativa, talvez até frustrada, de algumas pessoas desvalidarem o uso do natural, das ervas, né? E até mesmo dos benzimentos, das práticas espirituais. A primeira vez que eu lembro que eu vi algo sobre argila, né? Foi em um caso de pneumonia que eu vi uma recomendação para a utilização da argila e realmente ela fez um trabalho excelente ali na pessoa. Ela se viu livre da pneumonia com argila e não precisou fazer mais nada. Então, assim, foi sorte? Não, não foi sorte, porque alguns outros casos também aconteceu. E aí a gente entra na questão do benzimento. Para quem está assistindo e tem dúvidas, né, sobre o que é um benzimento, como se caracteriza um processo de benzimento, né, e como ele pode ser diferenciado das curas espirituais ou então de um trabalho voltado mais para uma ritualística específica. Olha, às vezes a pessoa está doente e é o perispírito que já está ali apresentando sintomas, assim como o passe no espiritismo, assim como outras práticas xamânicas. O benzimento, ele traz essa raiz da força das ervas ali manifestando e da limpeza áurica, da limpeza dos chakras. Quando nós adoecemos é porque nossos chakras já estão ali soltando ali aquelas energias, o ectoplasma, adoecidos mesmo. E quando a gente pega uma erva, um objeto sagrado para benzer, nós vamos, é como se estivesse colocando ali um esparadrapo, ali, tapando ali aquele local que está saindo, drenando energia vital. Então, o benzimento, ele traz essa prática e, por meio dos movimentos, a gente consegue
como se fosse um pedreiro que vai ali tapando aquele buraco, tapando aquela parede, e daqui a pouco consegue neutralizar e vedar até de todos os males que entram no nosso corpo, que a gente recebe principalmente diariamente no trabalho, em todos os lugares, diversas energias negativas. Essas energias, quando fazemos os benzimentos, elas são dissipadas, quebradas, eliminadas, e principalmente com o poder da reza. Mesmo que você não ouça a reza, você tem ali reza para espinhela caída, para inveja, para quebranto, para engasgo, até para engasgo. Já fiz um benzimento num gato engasgado e ele desengasgou. Eu tenho um documentário que eu sou pesquisador e participo, que é Conexão Entre Mundos. Está no nosso canal YouTube, Águas de Aruanda, e na Conexão Entre Mundos eu vou investigando, entrevistando um benzedor que ele é um vaqueiro, neguinho, e ele faz benzimentos nos pastos de cobras que mordem as vacas. E você percebe, quando ele está fazendo o movimento de benzimento, você percebe as cobras saindo. Então, não é uma coisa assim. Quem quiser, quem não acreditar, é só ir lá, né? Temos também Zefa da Guia, que já fez mais de 5 mil partos. Crianças, às vezes, que nascem laçadas, ela já faz o benzimento na hora que nasce. Temos o Kaihá, que é o nosso cacique lá da tribo Cari Chocó, do grupo Caça Feita. Nós temos também Neide, num documentário. Eu faço parte, mostrando alguns benzimentos que eu faço, inclusive no Conexão tem um benzimento que eu faço com a tesoura e uma brasa. Ali a gente corta, é um para quebranto. Quebranto é quando o nível de inveja, a gente está vivenciando muita inveja hoje, né? Sempre foi. Mas hoje então, a rede social trouxe mais, potencializou, e às vezes a pessoa fica com quebranto, aquela tristeza, aquela desarmonia na casa, parece até depressão. Então a gente precisa fazer benzimento forte, tem os benzimentos mais fortes. Esse da tesoura a gente faz uns movimentos e com a brasa na tesoura. Depois no final a gente quebra, a gente aperta a tesoura. Então cada movimento, temos espinhela caída que a gente mede daqui para cá, a gente mede com um cordão e depois aqui no ombro para saber se a espinhela está caída. E eu sempre faço em meus cursos ou workshops presenciais lá em Aracaju, roda de benzimentos, eu mostro antes e depois como muda o formato do cordão. Tem um benzimento que eu faço também, que a gente coloca um prato, coloca água e pinga 7 gotinhas de azeite. E quando a pessoa está com energia em desarmonia, o azeite, a tendência é juntar, não é isso? Então ele começa a afastar, fica uma gotinha para aqui, outra para lá, então fica todo espalhado. Quando a gente faz coletivamente, a gente faz os benzimentos, depois a gente com a mesma pessoa pega outro prato com azeite e o azeite imediatamente ele junta. Então tudo é energia, nós estamos aqui, tudo é energia, tudo é pensamento, tudo é a força da ancestralidade, e é essa força que eu reverencio, porque eu acredito desde criança. Legal, você falou do Kaihá, a gente fez um trabalho com ele aqui, oficina de Maracá. Ele é muito gente boa, muito legal e tem uma energia bacana demais. O ponto do benzimento, hoje em dia, a gente vê que tá se difundindo mais, as pessoas têm até um estudo mais aprofundado, né? E montam turmas para o preparo. Antigamente era aquela coisa, né? Se despontava naturalmente. Mas acredito que ainda possa ser desse jeito. Como uma pessoa pode ter a noção que tem essa aptidão, né? Como identificar isso, né? Qual é algo que pode ser também ancestral, passar de pai para filho, ou a pessoa que está assistindo hoje pode estar numa religião que não tem a ver com o assunto e sentir uma predisposição tendo algumas manifestações no dia a dia. Olha, no meu caso foi natural e eu também recebi alguns benzimentos dessa vizinha minha. Ela, quando fez a passagem, ela deixou para a filha dela, para a Neide, que está no nosso Conexão Entre Mundos, e Neide passou para mim alguns benzimentos, alguns que eu escrevo no meu livro, eu escrevo mesmo com a minha letra, né, lá guardados, e depois disso a gente desperta, é como se abrisse um portal e a gente começa a receber em sonhos. Você está, às vezes, quando você está no momento presente, você começa a receber, porque às vezes a gente se preocupa tanto com as contas que tem a pagar, com o passado que aconteceu e pensamentos acelerados, e a gente não consegue estar no momento presente. Mas quando você se coloca
à disposição, vem alguma ancestralidade sua, inclusive uma tataravó, não sei qual foi o grau, que já apareceu para mim, foi uma cigana, uma das ciganas que foram embora para um município chamado Ribeirópolis. A família do meu pai vem de uma origem mais cigana. Os ciganos que povoaram Ribeirópolis, que foi o cigano Ribeiro, por isso que é o nome Ribeirópolis, e eu nem conhecia essa tataravó minha. Ela apareceu porque ela percebeu que eu estava lidando com ervas, com os tarôs, as cartas, então ela tem essa conexão com a ancestralidade e você começa a receber mesmo. Eu, no caso, tenho Pai Benedito de Aruanda, mas tem benzimentos aqui no livro que foram canalizados por Vovó Maria de Angola, por Pai Damião, os pretos velhos, que é essa egrégora que trabalha, os tios e tias do astral, eles trabalham com os benzimentos. Então, eles trazem de lá de trás mesmo benzimentos que estavam guardados e que, coincidentemente ou não, quando você às vezes percebe uma outra benzedeira fazendo o mesmo ritual, o mesmo benzimento, ou seja, são benzimentos passados, existe uma egrégora das benzedeiras, dos benzedores, e é importante você saber que não precisa ser aquela pessoa que está ali, aquela senhorinha rezando o dia todo, qualquer pessoa. Você que tem seu filho, sua filha, seu bebê que está com problema de saúde, você comece a praticar. Eu tenho um curso online de benzimento, inclusive quem mandar para mim mensagem, eu vou passar esse curso ensinando passo a passo do benzimento. E no livro Caixinha eu te benzo também, tem um QR Code que eu explico como fazer benzimento. Mas eu tenho um curso de 2 horas que eu disponibilizo. Se você entrar em contato comigo em minhas redes sociais, eu passo e eu explico o meu passo a passo e como foi que chegou na minha vida, como as energias da mente elas produzem forças. Então, qualquer pessoa pode benzer, qualquer pessoa pode se dedicar. E quando você leva a sério, como eu falei, a espiritualidade é coisa séria. É uma frase de Pai Benedito de Aruanda, espiritualidade é coisa séria. Se você não vai dar conta, se for por brincadeira, não entre, porque você recebe, começa a receber muita força para ajudar as pessoas vão aparecer na sua vida, vão começar a dizer que está precisando de um benzimento. Coincidentemente, as pessoas vão chegar e não tenha medo. Quando eu faço uma roda de benzimento, uma explicação, um curso, um workshop, eu explico. Às vezes você está benzendo, você não vai pegar a energia da pessoa. Você não vai pegar a doença da pessoa. O maior medo que as pessoas têm é esse. E se eu for fazer benzimento, vou pegar a doença da pessoa? Não. Isso daí é crença, isso você viu em algum lugar que não existe. Você às vezes sente aquela pontada. Outro dia eu estava benzendo uma pessoa e eu senti uma pontada aqui, que é para você se conectar, você está conectado com ele, para você saber o lugar dele que você precisa aplicar mais a erva. Então, seu corpo ele dá sinais de que aquela pessoa está tendo dificuldade ou na barriga ou na região do corpo, há uma pontada aqui para você entender de onde está vindo aquela emanação negativa, aquela forma de pensamento da pessoa, só para isso. Depois que você faz o benzimento, se fecha e não tem mais nada. Fique tranquilo, fique tranquila, se entregue a essa força. Eu sou o maior defensor dos benzimentos, por isso que eu levo esse livro de benzimento para todo lugar que eu vou, porque eu quero mesmo que essa ancestralidade ela seja resgatada. Esse ponto do ser atacado, né, espiritualmente, eu ouço muito as pessoas dizendo que tem receio de entrar num caminho espiritual por conta das retaliações, dos ataques e dos obsessores de quem vai atender, né? Ah, eu, eu não quero comprar briga com todo mundo, né? Ou então já ouvi isso também, de puxar as energias das outras pessoas e que se você não souber lidar com aquilo, isso pode fazer mal. Então é muito bom desmistificar isso, porque os mentores, como você disse, eles auxiliam de todas as formas. E ainda na questão das plantas, para pessoas que estão nessa caminhada e às vezes elas precisam de uma ancoragem melhor na casa, até pessoas que estão começando ali num trabalho de doação de energia ou benzimento, me diz aí umas 3 plantas de fácil acesso aqui no Brasil para que a pessoa possa ter como proteção, plantas de proteção. Vamos lá, inclusive eu tenho em casa, tenho tanto no espaço lá, Água Jaruanda, pode plantar no quintal, ou pode plantar no caqueiro, você que mora em apartamento, pode encher seu apartamento, faz um jardim vertical, você pode ter na sua casa tipi ou guiné, em alguns lugares conhecido como guiné, é uma erva quente, inclusive a erva que o Pai Benedito trabalha para fazer os benzimentos. Temos também a arruda é de fácil acesso,
E temos também, para você ter no caqueiro em sua casa, as espadas. As espadas, você falou três, as espadas de São Jorge ou espada de Santa Bárbara, né? Também conhecido como espada de Ogum ou de Ansan, porque no sincretismo são esses santos. Mas é aquela que tem a borda amarela e aquela toda verde. E qual a diferença? Leve as duas para sua casa. Não fique procurando, depois você vê a diferença. Mas para você ter harmonia na sua casa, leve essas três. E a arruda, ela geralmente murcha. A arruda é uma das plantas que medem a temperatura energética da sua casa. Eu tenho uma arruda lá em casa que já tem uns 6 meses, ela não murchou. Mas se ela murchar, eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Ou energia nossa que a gente leva, ou alguma pessoa. Uma vez eu levei uma pessoa lá para casa, queria conversar, e o pezinho de manjericão, ele murchou enquanto essa pessoa estava. As plantas, elas sentem a energia. Então, a pessoa que é cética, então faça isso. Coloque uma planta na sua casa e depois faça os testes. Façam os testes. Isso é muito importante vocês estudarem. Essas três plantas são plantas que eu falei de proteção da casa. E para vocês fazerem os benzimentos, querem começar, tenha também aquelas plantas, ervas mornas, aquelas ervas que vão facilitar, que pode fazer na criança. Benzimento em criança, eu gosto de fazer sempre com alecrim ou manjericão ou boldo. Essas três também vocês podem plantar. Boldo vai enramar na sua casa, deixar a casa toda. E essas plantas você pode, às vezes, estar numa dor de cabeça, uma energia, um ataque energético, tira ali um pedacinho de boldo, ou alecrim, ou manjericão, faça uma maceração, esfrega assim na água, e toma um banho de cabeça, depois joga e vai harmonizando. Essas outras que eu falei também, você pode fazer com arruda, pode fazer com tipi, pode, mas vocês fazem quanto tiver precisando mais de limpeza energética, banho de descarrego, que a gente fala. Essa é a diferença das ervas quentes, das ervas mornas. As quentes são aquelas energeticamente agressivas, como eu falei, que é tipi, aroeira, pinhão roxo, a casca da cana, muita gente utiliza, espadas, pimentas, as pimenteiras, mas as ervas mornas são aquelas mais tranquilas que você pode usar. Tem muitas, tem o anis estrelado, você pode fazer seu chá, tem o cravo, tem, como eu falei, o boldo, manjericão, alecrim, sálvia, tem o louro, folha de louro, que trabalha mais a questão de prosperidade, e aí a gente já entra nas poções mágicas, já é outro tema. E o ponto das plantas, né? Tem muita gente que tem dificuldade em fazer pegar a arruda, né? Diz que a arruda é, às vezes, difícil de fazer ela vingar, né? E que ela seca com rapidez. E aí divide o fardo com a pessoa que está na casa e tudo mais, né? E a questão dos banhos, essas ervas de proteção na casa, elas são ervas que podem ficar ao redor do ambiente, consagradas e tudo mais. Agora, muitas pessoas entram em debate, né, em relação à questão dos banhos. É melhor fazer o banho com a erva fresca? É melhor fazer com a erva seca? Jogo na cabeça? Não jogo na cabeça? Tudo pode ir na cabeça? Então, assim, queria ouvir um pouco da sua vivência em relação a isso. A erva seca, ela só está adormecida. Às vezes a gente não tem como cultivar aquela erva. Então a gente, por exemplo, anis estrelado, ela vai ser seca, eu não tenho como. Então os anis estrelados a gente faz a infusão. Você faz o chá, você coloca para ferver. Quando você ferve a erva, ela acorda. Então ela está ali adormecida, ela acorda, você faz a infusão, tiçana, o chá, e depois você pode se banhar com essas ervas. Se a erva estiver verde, você vai macerar. Eu prefiro macerar quando está verde, eu mesmo gosto de sentir, colocar na água. Existem algumas outras ervas, que, por exemplo, cascas, aí você precisa fazer decocção, como a casca da jurema. A casca da jurema é muito boa para afastar energias negativas, para trazer uma espiritualidade protetora na sua vida. Então, quando é casca, você ferve 10 minutos, deixa ali fervendo e toma seu banho. Com relação a molhar ou não a cabeça, algumas pessoas têm iniciações na Umbanda, Candomblé, e tem determinados orixás que às vezes existem as ervas dos orixás. Por exemplo, Oxalá, nós temos as ervas mais frias, manjericão, nós temos o boldo, já temos as ervas de Exu. Aí você tem urtiga, são ervas mais cana-de-açúcar, aroeiras, são ervas mais quentes. Então, de repente, aquele filho iniciado da casa, ele não pode molhar o ori é a cabeça, com determinadas ervas. E daí veio essa pode, essa não pode. Então, na dúvida, se banha do pescoço para baixo. Vai depender muito
da formação religiosa da pessoa, e às vezes também o ori, a cabeça, nós estamos num nível de mediunidade um pouco aberta, então é bom também você cuidar mais. Por isso que eu recomendo no livro, todas as ervas mornas que eu falo no livro, pode molhar a cabeça que não vai ter nada. Manjericão, alecrim, sálvia, boldo do Chile, essas ervas não vão atrapalhar em nada a sua vida, pelo contrário, vão ajudar a sua consciência. O anis estrelado mesmo, para quem está em iniciação mediúnica, é muito bom, porque facilita o contato com seres espirituais, com mentores, anjos. Então faz o seu banho de anis estrelado, mas na dúvida toma do pescoço para baixo. E quando você mistura as ervas também, os amacis, por exemplo, você pode banhar a cabeça, mas isso tudo vai depender. Às vezes a pessoa tem já uma guiança, tem um preto velho, então vai e ouve sua voz interior também, ouve o seu corpo, o que é que você quer fazer, está à disposição no livro, na literatura, mas cada pessoa é muito individual isso do banho. Você vai se experimentando. Eu já sei as ervas que eu tenho alergia, por exemplo, espada de São Jorge, eu não tomo banho porque eu já tomei, fiquei me coçando. E como fazer para saber se tem antes de tomar seu banho? Molha seu braço, dê um minutinho ali. Se começar a coçar, tem gente, por exemplo, que se coça com canela. Então faz antes isso para não ficar se coçando e porque as ervas elas são benéficas, elas não são maléficas. Então você vai estudando, vai se percebendo, vai se integrando com elas. Esse lance da espada de São Jorge eu também tenho uma certa. Não dá uma boa conexão no organismo, a energia assim dela, mas eu também não vou muito com ela, não. E aí, para outras pessoas, pode ser uma boa, né? E aí, às vezes, até rosa branca, a pessoa pode falar, para mim não vai. E todo mundo fala que é tranquilo, né? É muito pessoal isso. Antes da gente entrar no assunto dos anjos, dos arcanjos, né? E essa pluralidade, o que toda pessoa busca nessa vida, muitas vezes, é a prosperidade, a abertura de caminhos e tudo mais, né? Muitas pessoas devem chegar até você e falar: olha, Fábio, que planta que é bom para melhorar a prosperidade no lar e ter uma abertura de caminhos, um blend para a gente ter a proteção que você falou, abertura de caminhos, amor, que lugar que é bom colocar, né? Olha, o kitzinho da prosperidade, né? O primeiro lugar que eu sempre trabalho é a folha de louro. Louro já é histórico, desde o passado até nas coroas, né? Nas competições lá do passado tinham os louros aqui, e até tem um ditado, né? Vou colher os louros, né? Que é como se colher coisas boas. Então, a própria folha de louro você pode andar na carteira com seu nome, você pode incensar a sua casa sempre, uma vez por semana, e sempre atraindo, porque as afirmações positivas são importantes. Quando você faz um banho, você tem que decretar. Decreta o que você quer. Eu decreto prosperidade, eu decreto caminhos abertos, eu decreto abundância. E pode fazer o banho de folha de louro. Folha de louro geralmente a gente encontra no supermercado. Então você vai ferver a água, colocar um punhado de folha de louro e depois, quando esfriar ou ficar morna, você vai tomar o seu banho. Pode tomar de cabeça. Nunca tive problema, ninguém nunca reclamou de alergia de folha de louro, mas perceba também, como eu falei, se tem alergia, passe no braço antes. A folha de louro, ela traz prosperidade. Canela também. A canela em pau, você pode ferver, ferva, e se quiser fazer um mix, pode ferver um pouco de canela em pau com louro e o cravo da Índia. São ervas que trazem a prosperidade numa entrevista de emprego, numa apresentação sua de um colégio, de uma universidade, de uma empresa. Pode fazer isso, esse kit aí, ele vai ampliar a prosperidade em todos os sentidos, abre os caminhos mesmo. E você pode, eu sempre coloco aqui no livro, tem todo dia primeiro do mês, na sua casa, soprar a canela em pó e pedir a prosperidade. Quando essa canela soprar, a prosperidade aqui vai adentrar. Quando essa canela soprar, a abundância chegará para ficar e você vai pedindo e soprando. Você sopra da casa, da porta da casa para dentro e esse ritual, que a gente sabe que sempre tem um ritual, né, por trás de tudo, esse ritual com soprar canela, ele vai te auxiliar na prosperidade. E tem outras também, como dinheiro em penca, você pode colocar dinheiro em penca, fazer o banho, dinheiro em penca e tomar de cabeça, muito bom. E outras ervas mais que eu ensino também no livro. Às vezes a gente ouve a seguinte frase: ah, isso não é de Deus, né? Fala, mas se planta não é de Deus, o que seria de Deus, né? Porque são elementos que todo mundo
pelo menos de forma a decorar uma casa, ornamentar, as pessoas gostam de ter uma planta, né? Agora, o significado que tem por trás é bom que haja um estudo, que haja essa conexão, né? Vamos falar um pouquinho sobre anjos e arcanjos, porque eu vejo muitas pessoas com interesse nesse assunto, né? Principalmente um arcanjo que é bem popular é o Arcanjo Miguel, que eu sei que tem uma ancoragem legal no teu trabalho, né? Tem o livro, O Poder do Arcanjo Miguel. E aí, às vezes, as pessoas confundem o anjo da guarda com a figura do arcanjo. Então, quais seriam essas diferenças entre anjo e arcanjo? Olha, existe uma hierarquia angelical. Então, são 9, pelo estudo das pessoas da Cabala, de outras pessoas que estudam, são 9 na hierarquia, desde os serafins, que são os mais próximos de Deus, aqueles que têm 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 girando. E lá embaixo, na hierarquia, não lá embaixo, porque é mais baixo, menos importante, são os anjos. E acima dos anjos, os arcanjos. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, mesmo que você não tenha interesse, mas existe o anjo, porque a gente, na nossa literatura, no signo linguístico, por exemplo, os querubins eles são mal interpretados, que estão depois dos serafins, porque coloca como aqueles cupidos, mas isso daí é literatura, o signo linguístico, muitas vezes na literatura, mas dentro do estudo dos anjos, todas as pessoas têm um anjo do registro. Eu que trabalho sempre com o conselho kármico, nós temos no dia do ritual do conselho kármico a apresentação dos nossos atos, dos nossos feitos aqui na Terra por parte do nosso anjo do registro, que pode ser considerado o anjo da guarda para muitas pessoas. É aquele que nos acompanha desde o nascimento até a morte. Você pode chamar ou você pode deixar o anjo ali guardado, mas sempre que a gente invoca a força do anjo, a gente recebe a proteção. É o que está mais próximo de nós. Pode ser, às vezes, plasmado num animal, numa pessoa, num amigo. Às vezes, um amigo seu, às vezes, vai manifestar algum pensamento que ali é uma interferência do seu anjo da guarda. Às vezes é um conselho, uma proteção. Não faça isso, faça aquilo. Já os arcanjos estão acima do patamar dos anjos e eles cuidam de determinados departamentos. Nos textos bíblicos e apócrifos, a gente tem muito falando do arcanjo Miguel, Gabriel e Rafael. São os 3 arcanjos indiscutíveis, digamos, que aparentam e apresentam nas escrituras sagradas. Mas Miguel, inclusive, eu estava conversando com um colega meu, pastor, e uma coisa que eles não têm discussão é que Miguel, ele está na Bíblia. Inclusive, ele disse que às vezes, pelas traduções, pode acontecer de colocar Gabriel e Rafael como Miguel, mas eles não discutem a existência dos anjos e do arcanjo Miguel. Então, Miguel, ele está em diversas formas, agremiações religiosas, e ele é indiscutível, é o anjo do combate, é o anjo da batalha. Mas eu trabalho também com os 7 raios, os 7 mestres ascensionados, os Chohans, e dentro dessa hierarquia também de raios, que vai do domingo, do primeiro raio do arcanjo Miguel, até o sábado, que é o arcanjo Ezequiel, na força de Saint-Germain, existem as modalidades. Pode ser um departamento para, assim, os anjos do amor, os anjos de batalha, os anjos de cura, liderados por Rafael, os anjos da transmutação, que é os anjos de Ezequiel, os anjos do anúncio, da anunciação de Gabriel, os anjos dourados, que é Jofiel, da segunda-feira, então, da sabedoria. Então, quando a gente invoca a sabedoria, eu já sei que é arcanjo Jofiel. Quando eu tenho uma batalha na minha vida, eu já chamo Miguel. Quando eu tenho algum assunto de amor, a gente já sabe que Samuel ele precisa harmonizar aquela família, aquele casamento, aquela amizade. Quando tem desarmonia, então a gente sabe que a quem direcionar, a quem chamar. Por isso que existem diversos estudos e as pessoas hoje estão procurando mais esse assunto. Que interessante, né? É bem interessante. E algumas tradições, até a figura do anjo da guarda. Algumas tradições consideram o anjo da guarda como um guia de frente. Outras, elas vão mais para Cabalá, né? Então, tem essas possibilidades, né? Como é que você vê, assim, na sua forma de atuar, separa isso ou tem a possibilidade de ter uma intersecção? Eu gosto de fazer uma mistura mesmo. Eu misturo todos eles. Você falou do anjo de algumas casas. Eu conheço uma casa
de Umbanda que faz o primeiro trabalho é deitar para o anjo da guarda. A gente não trabalha dessa forma no Água de Aruanda. A gente trabalha de uma forma mais universalista, de você, por exemplo, saber o seu dia de nascimento, como acabar lá que você falou que tem o anjo da data de nascimento. Então, eu nasci no dia 13 de dezembro, eu sei que meu anjo é Daniel. Mas ali é só uma nomenclatura para a gente saber as qualidades e dentro de que ordem esse anjo ele se enquadra, se é principado, se é tronos, se é potestades, se é serafins, querubins. E então a gente trabalha dessa forma só para entender energeticamente onde nós estamos enquadrados. Mas todos os estudos são válidos, eu acredito que todos levam ao mesmo lugar, que é a figura do anjo da guarda. Se ele ali está travestido de arcanjo, de anjo, mas você sabe que existe essa figura alada, como a gente chama, que está ali também no patamar de um mentor espiritual daquela ordem, que é diferente de um preto velho, do Exu, de um santo católico. Então, o anjo, o arcanjo, ele traz uma outra vivência espiritual, ele traz uma outra ordenança. E a questão dos mestres ascensionados, eu acho legal a tua linha de atuação. Pode falar um pouquinho sobre a influência, né, dos mestres ascensionados em intersecção com os arcanjos e em intersecção com trabalhos espirituais e os mentores. E hoje, por exemplo, algumas casas de Umbanda, como foi o Água de Aruanda, com 3 anos, nós tivemos a visita do Serafis Bey, que é um mestre ascensionado do quarto raio, e quando ele chegou, eu já sabia, quando o Serafis Bey chega numa casa, ele vai querer trabalhar com cura. Foi quando a gente colocou a casa de pedra e ele disse que a gente ia trabalhar com cristais, primeiro passo. O auditório todo foi revestido de quartzo rosa, o hospital foi revestido de quartzo verde. Começou a trabalhar com argila, com a cromoterapia. Lá nós temos a maca, tem um quarto da misericórdia que temos 8 macas. Então, cada maca tem uma cor direcionada para a pessoa, de acordo com o mestre ascensionado, e embaixo tem um cristal de acordo com aquele chakra que está sendo trabalhado. Também nós trabalhamos com as ervas, misturando, porque cada erva também representa um chakra principal. Os mestres ascensionados, assim como eu explico no livro do Poder do Arcanjo Miguel, cada mestre ascensionado desse tem o seu cristal, a sua erva, a sua conexão, o seu mantra, a afirmação positiva. Então, no domingo a gente tem a força do mestre ascensionado Elmoria Khan. Quem são os mestres ascensionados? Eles passaram aqui pelo planeta e ascensionaram. Um exemplo disso é São José, que foi esposo de Maria, criou Jesus, e dentro da Igreja Católica ele é São José. Mas para o estudo da fraternidade branca, ou para os 7 raios, ele é Saint Germain, que foi uma outra roupagem que ele teve. Com Saint Germain, ele ascensiona, por isso que a gente chama Saint Germain. Elmoria Khan foi a última passagem, por isso que a gente chama Elmoria. Nós temos a Mestra Nada, que foi Maria Madalena. Então, cada mestre desse trabalha de uma certa forma. Voltando para Serafis Bey traz a força de Luxor, a força do Egito. Então, nós tivemos uma viagem, quando ele chegou no Água de Aruanda, para a Casa de Pedra. Depois a gente foi lá no templo de Luxor para fazer uma conexão na pirâmide de Saqqara, e ele nos conduziu, eu e Tiago, para essa vivência, que foi o portal 999, há 9 anos, exatamente 9 anos. Agora a gente vai fazer o portal 999 de novo, mas há 9 anos nós tivemos essa busca para entender melhor a geometria sagrada que a gente trabalha, como aqui no livro do Arcanjo Miguel eu trago geometria sagrada, que a gente precisou estudar para entender cada ponto desse geométrico que trabalha com a cura, como a flor da vida, por exemplo. Então, o mestre Serafis Bey, ele traz a força do templo de Luxor, do Egito. Voltando para o primeiro raio, nós temos a força de Arcanjo Miguel com Elmória, nós trabalhamos o chakra frontal, nós trabalhamos o chakra laríngeo com essa força desses raios. São raios que precisam trabalhar principalmente a comunicação e o terceiro olho e a forma pensamento. Quando alguém deita naquela maca com a cor azul, a gente sabe que vai ser tratado os chakras superiores. Nós temos na segunda-feira o raio dourado, amarelo dourado, que nós temos a figura aí de Kuthumi, Francisco de Assis, que foi o mestre Kuthumi, temos o mestre Lanto, mestre Confúcio, e temos o arcanjo Jofiel. O arcanjo Jofiel, ele trabalha com jovens. Quando a gente tem problemas com jovens, por exemplo, a gente trabalha na força do arcanjo Jofiel e traz essa força desses elementos. Na terça, nós temos
o raio rosa, que é da mestra Rovena. Inclusive, em algumas passagens, Rovena já apareceu para nós lá, em algumas situações precisava trabalhar muito forte essa questão do amor, o amor devocional, o amor que a gente precisa ter para evoluir espiritualmente. Veja que a junção desses três raios, dos três primeiros, azul, dourado e rosa, formam uma chamatrina. Então, dentro do estudo dos raios dos mestres ascensionados. O arcanjo Samuel a gente invoca quando quer direcionar os anjos do amor, trabalha com Rovena. Quarto raio, na quarta-feira eu já pulei, né, porque eu já vou pular, porque eu já falei do mestre, mas tem o arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, ele tem diversas passagens na Bíblia, com Maria, com Isabel, com Zacarias, com José, com Daniel na Cova dos Leões também, sempre conduzindo e trazendo essa força. É um arcanjo de força, de notícias. Quando a gente quer uma notícia boa, a gente decreta para o arcanjo Gabriel. Na quinta-feira, nós temos o quinto raio, que traz a força de Maria. Maria, para nós, é uma mestra ascensionada, porque ela, apesar de tudo, foi mãe de Jesus, teve a perseguição toda, mas ela era uma grande alquímica, junto com Madalena. Então, na quinta-feira, ela trabalha com o arcanjo Rafael com curas. Por isso que a gente pede muito para Maria a força de cura. E traz a força do mestre Hilarion, que é São Paulo. São Paulo, que passou também aqui, Paulo de Tarso. Então, ele é a figura do mestre Hilarion, já ascensionado. Na sexta, nós temos a mestra Nada, o arcanjo Uriel, e temos o raio do mestre Jesus. Jesus já foi desse raio, também foi para a governança do planeta Terra, e Maria Madalena, que é a mestra Nada, ela conduz esse raio que é do amor devocional também, que traz a força do chakra básico. Às vezes a gente precisa ancorar, então as pedras vermelhas trabalham na ancoragem desse raio. E por fim, o sábado, Saint Germain, é o raio da transmutação que está regendo a nova era de Aquário, com a força do arcanjo Ezequiel, e traz, cada mestre desse traz também outros Chorãs, o seu complemento divino, que é muito importante a gente saber, por exemplo, Palas Atena. Palas Atena é uma mestra do templo de Creta. No planeta Terra nós temos templos etéricos. Eu já fui lá o ano passado, em abril, nós fizemos uma excursão do Água Jaruanda com 44 pessoas para o templo de Creta e lá fizemos os decretos para a nossa mestra Palas Atena, que é a mestra da verdade. Então, todas as verdades da nossa vida, o nosso propósito, às vezes a gente se engana, a gente sabe qual é o nosso propósito, mas está adormecido e a gente se encontra com as distrações do planeta Terra, que são ótimas, mas às vezes a gente tem um determinado direcionamento espiritual, energético, profissional, e a gente às vezes se perde na distração, como o Pai Benedito fala. Então, quando a gente se distrai, que é a força da verdade, ou se alguém estiver mentindo para você, você invoque a força de Palas Atena. Basta mentalizar, Palas Atena. Mostra a verdade, mostra a verdade, mostra a verdade. Palas Atena. Mostra a mentira, mostra a mentira, mostra a mentira. Olha, eu tenho feito. Com 3 dias, as máscaras caem, seja no seu trabalho, em alguns relacionamentos superficiais, quando você quer mesmo saber a verdade. Então, os mestres ascensionados, eles trabalham com a verdade. A verdade cura, a verdade direciona, e a verdade nos leva para o nosso propósito divino. Os propósitos divinos, né? É algo interessante. Você comentou que as pessoas elas associam a figura do Egito com algo muito antigo, né, milenar. Hoje em dia eu sei que a população de lá não tem mais uma conexão com as pirâmides e com os templos, e muitos buscam o Egito para irem ao Cairo, né? E muitos falam que realmente quando vão para Luxor, ali sim tem uma conexão muito maior, e não é todo mundo que vai para lá, né? E você chegou aí para o Cairo também? Qual foi a diferença que você sentiu de um lugar para o outro? Olha, a gente foi para o Cairo porque é o ponto de chegada também, mas é muito diferente. Eu acredito que você vai para o Cairo mesmo para você sentir essa diferença. Nós fizemos todos os templos, as pirâmides e também Luxor. Mas a diferença de Cairo é interessante. Até o museu hoje inaugurou um novo museu de Cairo, mas na época, há 9 anos, o museu não correspondia a nada do que se falava. Inclusive, o Museu do Louvre tem mais coisa do que lá no antigo Museu do Cairo. Mas energeticamente você sente um baque energético. O Cairo ele está muito denso, mas quando você chega em Luxor, você sutiliza.
e você tem a plena certeza que os mestres estiveram ali. Principalmente a Mestra Maria, ela foi iniciada. A gente tem uma concepção assim errônea da vida de Maria, mas Maria, ela é uma grande alquimista, ela é uma grande mulher que lidava com ervas, cristais, iniciações, e ela foi iniciada nos grandes templos lá de Luxor. Ela, mais Madalena, outras mulheres que fizeram parte da sua linhagem ancestral, e o próprio Jesus. Jesus que ali esteve, e você sente a força naquele lugar. Então, são lugares energéticos que a gente sabe que. E Luxor é bom porque a gente sabe que tem um templo de Luxor físico e tem um templo etérico em cima. Alguns outros não. Creta, a gente sabe que existe o templo etérico lá em cima em Creta, existe Creta. Mas tem templos etéricos que não tem mais fisicamente aqui. Mas essa experiência de Cairo, ela é muito poderosa. E daqui a pouco eu falo da outra experiência que eu tive no Monte São Michel, que é outra experiência já com o Arcanjo Miguel. Mas voltando para Luxor e para pirâmides. Nós fomos para as pirâmides, as 3 pirâmides, e lá também tem uma energia muito forte, mas foi na pirâmide de Saqqara que a gente entrou em transe mesmo. A gente saiu de lá, passou 2 horas em transe, e foi lá que Tiago Avelino ele recebeu o divino aterramento, que é uma prática energética, e com essa prática energética nós temos feito as viagens para diversos chakras planetários. Nós já fizemos vários. O ano passado foi Turquia e Grécia, como eu falei. Temos já fizemos nas Cataratas do Iguaçu, já fizemos em Machu Picchu. Temos um roteiro. Eles passaram tipo um mapa do mundo como a árvore da vida. São pontos energéticos que a gente vai fazer até 2032. Então, tudo isso já está nesse movimento. Depois que nós fomos para o Egito, nessa vivência, eles passaram diversas viagens, tanto no Brasil como no planeta mesmo. A gente está fazendo esse roteiro de viagens. Muitas pessoas já viajaram com o Água de Aruanda para fazer essas ativações, que eles chamam. São ativações planetárias nos chakras planetários. E vocês organizam, tipo, essa viagem com grupos, é isso? Isso. Quando a gente tem o local, nós já fizemos Fernando de Noronha, a gente abre a inscrição imediatamente. Fernando de Noronha, em 24 horas, as pessoas já se inscreveram porque recebem um chamado. São pessoas que recebem o chamado. Na Turquia e Grécia foram 44. Lá em Foz do Iguaçu foram 33. Então, até o número de pessoas é de acordo com o que eles vão direcionando. Eles direcionaram já até 2032. E aí teremos outros lugares. Teremos a Terra do Fogo lá embaixo. Então é muito forte essas ativações, a gente sente e entra em transe mesmo, porque a gente se conecta com esses lugares energéticos que foram passados por nós passamos por esses lugares em vidas passadas e os mestres estiveram ali, como o mestre Jesus, por exemplo, a casa de Pedro. Nós fomos para Israel há 3 anos e quando chegamos na casa de Pedro, para mim foi o lugar mais forte, a casa de Pedro. Eu entrei em transe mesmo e eu senti a força total de Pedro ali naquele lugar. Não tem como você dizer que é só apenas um lugar que você está passando para visitar, assim como foi a casa de Maria o ano passado, e o lugar que João também recebeu o Apocalipse. São lugares que você abre um terceiro olho e você começa a vivenciar aquela experiência. Tem lugares no planeta que são muito fortes e fazem a diferença em nós. Cada lugar desse que a gente faz, a gente vai colecionando memórias ali armazenadas para o nosso desenrolar espiritual aqui. Mas é muito forte. Teve experiência na Turquia também, né? E eu acredito que essa questão da viagem em grupo auxilia na proteção das energias, né? Porque esses lugares históricos do planeta Terra, muitos também têm uma carga, né? As pessoas carregam, às vezes, até de vidas passadas, vivências ali, guerras, conflitos, né? Então, quando vai em grupo, como é o caso aí que você mencionou, eu acredito que tem uma outra pegada, uma outra energia do que simplesmente ir como mochileiro, às vezes fica à mercê de várias questões que estão ao redor, dia a dia, mundo moderno, né? As pessoas no Egito mesmo ficam tentando o tempo todo te vender alguma coisa, né? O grupo, ele se protege, né? Ele tem uma energia que protege ali a pessoa. E a questão do magnetismo, você mencionou que tem salas lá no seu espaço que são repletas de cristais e tudo mais.
E antes de você falar dessa experiência do Arcanjo Miguel, que para a gente também expor para o pessoal, a influência dos cristais dentro dos aspectos espirituais e os complementos, né, em relação a plantas, trabalhos. Qual é a importância e a ancoragem que um cristal pode trazer dentro de um cotidiano e, sobretudo, dentro de um trabalho espiritual? Olha, vamos lá. Pai Benedito foi quem me ensinou a estudar os cristais. Eu comecei, o primeiro cristal que eu me conectei, eu estava passeando, tem uns 15 anos, 20 anos, muito tempo. Eu estava passeando em Angra dos Reis e entrei numa loja de cristais e vi a cianita azul. E ali eu tenho que comprar essa pedra me escolheu. Dizem que o cristal escolhe a pessoa. Foi meu primeiro, né? Mas hoje a gente já tem uma casa cheia de cristais. E principalmente porque trabalha com as curas. Mas Arcanjo Miguel né, a cianita azul é a pedra do Arcanjo Miguel, é a espada. Então a gente começa com a cianita azul e depois vai chegando o Arcanjo Miguel para canalizar, depois chegam os mestres ascensionados. É como eu digo, são os códigos. Lá, Pai Damião, que é um mentor espiritual do Água Jaruanda, todas as quartas ele faz o tratamento espiritual pelo canal YouTube Água Jaruanda, às 19 horas, e ele leva a gente para uma plataforma energética, que é o Hospital de Xânado, que ele trabalha com os cristais. E geralmente ele fala que os cristais eles estão conectados com a Atlântida e com diversos, eles estão sustentando o nosso planeta e assim nos sustenta o nosso corpo. E Pai Benedito, ele trabalha com esses cristais lá nas macas dos quartos, como eu falei, começando do chakra básico. Você pode ter em sua casa, você pode trabalhar. Chakra básico são os cristais na tonalidade mais escuras, como jaspe vermelho, jaspe sanguíneo, turmalina negra, obsidiana preta, ônix, hematita. Todos esses cristais trabalham a nossa densidade, porque o chakra básico e o chakra, principalmente chakra básico umbilical, eles são a nossa ligação com o material. É aquilo, eu tenho, eu posso, eu quero, nossos desejos, onde a gente tem o cérebro reptiliano que pede que a gente faça nossos desejos materiais que a gente tem. Então a gente precisa equilibrar, porque quando eles estão desequilibrados, esses dois chakras principalmente, a gente começa a ter ciúme, inveja, tirania, sentimentos ruins. Então a gente pode alinhar nossos chakras com essas pedras. Quando a gente sobe um pouquinho para o laríngeo, que é o chakra da mãe, da maternidade, a gente pode ter uma calcita laranja. Calcita laranja ela vai auxiliar ao equilíbrio, é o chakra sexual que a gente fala, que é o umbilical, fica 3 dedos abaixo do umbigo. Depois a gente sobe mais um pouco para o plexo solar. Eu gosto muito de citrino. Citrino trabalha esse chakra e a nossa relação de poder, do ego, está muito ligada aqui. Quando alguém faz raiva, a gente vai logo o quê? Azia, estômago. Então você pode ter pedra do sol, você pode ter citrino, pode colocar um pouco assim na região da barriga para trabalhar. Depois você sobe e tem o cardíaco. O cardíaco nós temos aqui o nosso amor incondicional que precisa acontecer para que todos os chakras eles se unam. Nós temos os chakras inferiores abaixo do cardíaco e temos os chakras superiores que é acima. Para os chakras superiores se equilibrarem com os inferiores, a gente precisa ter amor. Então precisa curar. A cura traz a força do cristal verde. Pode ser o quartzo verde, e aqui o quartzo rosa para trabalhar. Pode ser a turmalina rosa, cristais nessa tonalidade. Depois você sobe para o laríngeo. Laríngeo, você precisa do azul. Pode ser lápis lazuli, pode ser o cristal de quartzo azul. Subindo aqui para o frontal, você tem a cianita azul que você pode utilizar. Depois você sobe e aqui você pode pegar o cristal de quartzo transparente, o quartzo leitoso na cabeça e você pode pegar também a ametista. A ametista é uma pedra dos sonhos. Todos esses cristais que eu falei são de fácil acesso, não falei nenhum cristal que é muito caro. Você chega em loja de cristais, você compra muito barato e você equilibra a sua casa. Você pode colocar num pote e todo dia você pode harmonizar, deitar, colocar do lado do seu corpo e fazer a sua meditação e também decretar. Eu decreto a força dos cristais. Eu decreto que esse cristal seja de proteção, como por exemplo a turmalina negra. Você pode deixar na porta de entrada da sua casa, porque quando você entra, ela puxa
absorve as energias negativas. Então, os cristais, eles estão, assim como as plantas, para nos proteger. Nós somos tão beneficiados nessa vida, porque nós temos tantas coisas. Os animais também, os gatos, os cães, os cristais. Então, nós temos muitas proteções aqui. Então, a gente precisa só cuidar bem de todas elas. Maravilha, é um blend, né, que as pessoas podem fazer, né, com as ervas, ou as próprias rezas, né, do benzimento, que muitas vezes existe uma intersecção com a erva, com os cristais e o poder dos arcanjos. E aquela questão lá do arcanjo Miguel, lá, qual foi essa experiência que você teve, que o pessoal deve estar curioso aí? Sim. Só voltando aqui para você falou da conexão do benzimento. Por exemplo, você tem um cristal em sua casa, uma cianita azul, ela tem conexão com o Arcanjo Miguel. Então você pode fazer a sua blindagem, passar assim na frente dos seus chakras e pode fazer espadas erguidas da Legião do Arcanjo Miguel 21 vezes enquanto vai passando. Se você fizer isso, você vai sentir o antes e o depois. Uma pequena cianita azul, você passando assim, da cabeça até embaixo do último chakra e voltando e repetindo 21 vezes, espadas erguidas da Legião do Arcanjo Miguel, já vai fazer uma grande diferença. E falando do Arcanjo Miguel, nós fomos no ano passado, em setembro, para o Monte São Michel. Antes de lançar o livro O Poder do Arcanjo Miguel, eu precisava fazer uma conexão final com o Arcanjo Miguel e nós temos os templos, a espada do Arcanjo Miguel, que eu coloco num livro que ela vai, inclusive já fui em Haifa, em Israel, ali em Haifa, que é um dos templos, e o segundo que eu fui foi o Monte São Michel. Quando nós chegamos na abadia, lá não tem imagem, não tem nada, mas eu e Tiago, a gente sentiu a força daqueles querubins, aqueles querubins ali girando e daqueles serafins. Os serafins, eles giravam, são vórtices energéticos. Eles ficam girando como se fossem, sabe, uma turbina de um avião girando. É como se eles estivessem ali colocando para baixo as energias negativas para que, às vezes, os seres abissais, seres das camadas mais do planeta, que às vezes querem subir para tomar a ordem, mas a gente sabe que dentro do estudo espiritual, a gente tem as batalhas espirituais, e Arcanjo Miguel, ele está na batalha. Então ele está lá no topo, lá em cima, a imagem dele no Mont Saint-Michel, que fica fica na França. E embaixo a gente viu esses vórtices aqui girando e afastando energeticamente. É um lugar de tanta paz que você sabe que ali você não vai ser atacado energeticamente, porque não tem como o mal se aproximar daquele local lá em cima. É um grande chakra, com certeza planetário, que traz a força e proteção de toda essa hierarquia angelical. Ali eu tenho certeza que as 9 hierarquias estão vibrando e emanando para aquele local ali paz, saúde, alegria, tudo que a gente precisa. E afastando as energias da não-luz, que a gente sabe que existem essas batalhas espirituais o tempo todo. Enquanto a gente dorme, a gente sabe que a gente vai em quarta dimensão, em projeção, a gente sabe como é a batalha. Mas essa experiência, ela é muito forte. É tanto que a gente ficou hospedado num lugar próximo do Monte São Michel, mas toda hora a gente queria ir para o Monte São Michel. Teve um dia que a gente foi à noite, 8 horas da noite, não tinha ninguém quase. Então a gente subiu a escadaria só para ficar naquela igreja ali, contemplando e sentindo aquela força. É uma força que você, quando fecha os olhos, você pode dizer um dos lugares que você fecha os olhos e você vai ao Monte São Michel. Então é um investimento para quem puder, claro, que você pode fazer valer e você não vai se arrepender. É outro destino para as pessoas irem em grupo, né? E aproveita e mostra aí o livro, né? Vamos lá. Aqui, o nosso livro. Quando você abre, esse livro aqui foi passado energeticamente, espiritualmente. Ele disse que a capa tinha que ser assim. Quando você abre, você já está aqui brindando. Então, às vezes a gente pega um livro para ler e dá aquela moleza, aquela abertura de boca. Então, sabe, para você não ler, porque é um livro que vai te elevar espiritualmente. Mas aqui você já está dizendo de quem você está, né, trabalhando, para quem você está aqui. Então, Arcanjo Miguel ele já abre as asas, a espada aqui está para cima, então já dizendo aqui, opa, a batalha está aqui e eu preciso saber, né, abrir bem nas consciências, aqui, ó, dimensões da consciência humana, que são as dimensões que a gente precisa levar
E quando a gente eleva a nossa dimensão para a quinta dimensão, a gente tem prosperidade, a gente tem saúde, a gente tem tudo que a gente manifesta. Porque nós estamos muito na 3D ainda, vibrando no medo. Então, eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de. Se você vibrar no medo, você não sai de sua casa. Eu tenho medo de acordar, eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo da inveja. Tudo isso vai existir. Você tem medo da inveja, então vai lá fazer um benzimento. Né? Tem vários benzimentos. Tem mais de 100 benzimentos aqui, se você tiver medo de inveja. E se você tiver medo de prosperidade, aqui tem 108 afirmações positivas para a lei da atração que eu falo. Aqui você pode fazer com japamala, ou você pode decretar, faça todo dia, 10 minutos por dia. Esse livro aqui, ele tem QR Code, ele direciona você para o seu anjo, para o seu arcanjo, para o seu mestre ascensionado, para o conselho kármico. Eu falo da musicalidade celestial, que é muito importante, a música que você está ouvindo. Diga-me quem ouves, que eu te direi quem és, né? Então, cuidado com o que você ouve também, música de tristeza, de decepção, de traição, isso tudo atrai, é uma força que atrai. Então, comece a se perceber, comece a se estudar, e o Arcanjo Miguel está aqui com as asas abertas, só esperando você para lhe dar os melhores comandos para o seu sucesso. Muito bonita a capa, inclusive, do livro, né? E esse livro é um dos livros que você trouxe hoje. Mostra o outro livro aí, que é o das ervas e benzimento. Esse aqui, livro, ele tem 1 ano e 8 meses que foi lançado, e ele já vai para a nona edição. Nona edição que eu falo aqui, porque ele vai rodando tantos livros, né, a tiragem que a gente faz. Mas ele é um best-seller já, é da editora Planeta, e ele traz essa força das ervas, não só para os chás, não só para os escaldapés, tinturas, pomadas, como também para os benzimentos. Aqui eu ensino a você fazer o benzimento, a se conectar, eu ensino você também os seus orixás, cada orixá tem uma erva, eu faço a associação dos chakras com os cristais, ervas, tudo isso que eu falei há pouco, e você pode se conectar. Esse livro aqui, eu, quando fiz a primeira edição, eu fiz 1.000 livros. Esse livro aqui, vou fazer 1.000 livros. Eu vendi em 5 dias esses livros. Foi quando eu precisei entender que esse livro tinha que ganhar o mundo. Foi quando eu vim aqui em São Paulo, procurei a editora Planeta e disse: olha, tem esse livro aqui que eu lancei por minha editora, a Cura Editorial é um selo editorial do Águas de Aruanda, mas eu preciso da expansão desse livro. Eu preciso que vocês publiquem para colocar em todas as livrarias do país, em todos os sites, né? Porque a gente não tem tempo. O Águas de Aruanda é um centro de formação espiritual e nós direcionamos os livros para a nossa loja online, que é loja.aguasdearuanda.org.br, e por meio dessas vendas nós sustentamos 5 projetos sociais. Mas quando você sente que o livro precisa ganhar outro espaço, aí eu fui lá na editora Planeta, e assim eu fiz também com o Arcanjo Miguel, que ele começou a vender, 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 e a gente não tinha mais mãos para mandar esse livro, né? Então, os 2 livros estão aí no mundo para vocês, e esses livros, eles trabalham questões que eu trago ao longo de minha vida, desde a minha infância. São práticas espirituais, energéticas, que eu acredito, eu confio, e tem muito estudo aqui para você começar, e eu acho que é isso que faz a diferença. É você trazer também a fonte que te inspirou, mas você estudar e colocar também, porque as pessoas da ciência, elas precisam de provas, né? Então a gente traz as provas para vocês fazerem o passo a passo. São as receitas que vocês têm que fazer na vida de vocês para que tudo dê certo. Eu trabalho com conselho kármico e a cada 3 meses eu faço o ritual, eu ensino, começo desde o quebra de contratos, divórcio energético, e no dia, por exemplo, 31 de março, no último dia de junho, no último dia de setembro, no último dia de dezembro, nós nos reunimos às 19 horas pelo canal YouTube e também pelo Água Jaruanda lá presencial. Fazemos a fogueira, direcionamos os pedidos para o Arcanjo Miguel, e a quantidade de pessoas que já tem mandando mensagens, dizendo que nesse ritual só vai agradecer porque alcançou em 3 meses aquilo que pediu, é muito bom a gente ouvir isso. Então faz parte dessa caminhada e faz parte desses livros aqui que direcionam, são livros direcionadores. E esse é um oráculo? O que que é? E aqui também eu fiz uma parceria com a editora Alfabeto, com a Edmilson, com o livro Eu Te Benzo, e temos também o livro Eu Sou.
Aqui é o livro caixinha Eu Te Benzo. São 70 benzimentos de bolso que você vai tirar e fazer aquele. Por exemplo, aqui você Que faz a legal. sua tiragem. Por exemplo, eu sei que hoje eu vou para o meu trabalho, mas eu não sei o que vai me enfrentar lá. Então a gente puxa aqui, por exemplo, aqui, ó. Pelo Santíssimo Nome de Jesus e Maria, ordeno que os espíritos malfazejos se afastem de mim e não ousem tentar me prejudicar-me. Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria. São Miguel Arcanjo, defendei-me, protegei-me. São Miguel Arcanjo, defendei-me, protegei-me. São Miguel Arcanjo, defendei-me, protegei-me. Santos anjos da guarda, preservai-me das ciladas dos inimigos. Então é isso. Você sabe que naquele dia você já sai armado de casa. Então, depois você começa a decorar, olha, vai, bons olhos me vejam, maus olhos não vejais, saia tudo e vai embora, o mal que a mim desejais, tem aqui. E outros que você começa a fazer e todo dia você vai fazendo e você daqui a pouco está com os 70 benzimentos aqui na sua mente e até no seu trabalho. Então, por exemplo, eu gosto muito desse. Às vezes chega alguém, a gente sente aquela energia densa no trabalho, então começa a mentalizar. Eu gosto muito desse, que é do Arcanjo Miguel. Agora e na boa hora que eu saio da minha casa para fora, o anel de São Miguel eu levo na minha gola. Quem mal queira me fazer, Deus as queira arrepender. Tenha pernas e não ande, tenha braços e não mande, tenha boca e não fale, tenha olhos e não veja. Peço a Deus que me proteja. Então você começa a memorizar e você começa a sentir. É a sua conexão com os benzimentos. É tão bonito isso. E é muito, muito bem bolado isso, hein? Isso daí é uma ferramenta para as pessoas poderem utilizar, inclusive em complemento a trabalhos espirituais, né? Muito interessante, muito mesmo, viu? O livro parece que foi tudo muito bem ligado, né? Um assunto ao outro. Eu acho que isso a espiritualidade tem um papel fundamental, né? Na vida de um autor para entrelaçar os conteúdos para que as pessoas que venham a ter acesso tenham maior aproveitamento. E você mencionou sobre as rezas, os benzimentos, né? E qual é a importância das afirmações e do poder do eu sou no cotidiano de pessoas que querem ter uma mudança significativa na vida? Olha, inclusive a neurociência ela já comprova que as afirmações, as palavras repetidas, elas têm uma força na nossa mente que leva ao nosso corpo e a nossa cura. Então, essas afirmações eu faço desde criança eu fazia, só que eu não sabia. Antes eu chamava psiconeurolinguística, minhas afirmações psiconeurolinguísticas, e agora a gente sabe que muitas pessoas trabalham com afirmações positivas e decretos. Mas eu reuni todas em um livro caixinha chamada Eu Sou. Porque o poder do Eu Sou, inclusive eu tenho essa tatuagem aqui, significa Eu Sou. O poder do Eu Sou, ele é manifestado, está na Bíblia, diversas passagens, que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz, eu sou, quando perguntou, Moisés perguntou quem era aquele arbusto, aquele fogo, eu sou o que eu sou. Então é a força de Deus em nós, é Deus em ação. Quando você diz na frente da palavra eu sou, uma afirmação, você decreta e nada vai tirar de você aquela afirmação. Por isso que tem que ter cuidado quando você diz assim, eu sou triste, eu sou uma pessoa desqualificada, eu sou uma pessoa. Tudo que você colocar também negativo, você vai trazer para sua casa. Então, a partir de hoje, nunca mais diga palavras negativas nessa fonte do eu sou, que é o maior poder que você tem na sua vida. Por isso que quando você diz eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, tudo que tem de sombra, até a sua sombra ela vai se dissipar. Certa feita, eu recebi um ataque energético, porque a gente recebe, todo mundo recebe, você que está assistindo recebe. E quando você começa a ficar impaciente, quando você ficar nervoso, achar que não vai dar certo nada na sua vida, saia imediatamente dessa condição, dessa vitimização. Comece a falar, eu sou luz, eu sou luz. Se você precisar, fale 108 vezes, fale 200 vezes, 300, até que dissipa. E quem estiver ao seu redor vai sentir essa luz e você vai mudar o padrão do seu pensamento, porque a gente precisa direcionar para o subconsciente. O subconsciente está ali guardado, é uma camada de 95% que você traz de crenças de sua vida toda, até de vidas passadas. São votos de pobreza, votos de amor eterno, votos de
obediência que a gente teve muitas vezes até no clero antigamente, né? Lá atrás, a gente já foi muitas vidas, padres, sacerdotes, e a gente tem aquele voto de obediência. E hoje a gente precisa quebrar, dissipar. Então, eu sou luz, eu sou liberdade, eu sou Deus em ação, eu sou prosperidade. E Deus é prosperidade. Deus é prosperidade. Deus traz a prosperidade para a nossa vida. Então, liberte-se desse pecado original que você acha que tem, que minha culpa, minha tão grande culpa, não se sinta culpado. Isso você vai quebrar com o poder do eu sou, com o poder da oração e com o poder das afirmações positivas. Comece agora a fazer as afirmações positivas todos os dias e depois de um mês, 21 dias, um mês, você se observe, pegue um papel, pegue uma caneta e escreva como você está se sentindo hoje. O que mais você lamenta da sua vida, o que mais você reclama da sua vida, e comece a fazer o poder do eu sou e repetir todos os dias, de 21 a 108 vezes. E você vai ver a diferença. Daqui a um mês você me diga, pode mandar mensagem para minhas redes sociais, confirmando, porque isso eu tenho recebido diariamente. Pessoas que têm feito os exercícios e mandado para mim os depoimentos. E às vezes as pessoas falam, ah, mas para mim isso não dá certo, já tá decretando, né? Já decretou, já não Mas só que acredita. se repetir mesmo isso daqui, mesmo sem acreditar, já é melhor do que ficar falando um monte de besteira o dia inteiro, né? É o auto-boicote. Nós temos isso em nós, o auto-boicote, e as pessoas que às vezes nos manipulam, elas são infelizes, elas não conseguem, e elas querem instituir seu regime de crenças em nós. Só que cada um pode despertar. Cada um pode despertar. Se eu fosse ouvir as coisas das pessoas, eu não estaria aqui hoje falando com você, não teria lançado 17 livros, não teria aberto Água Jaruanda. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: você sabe, né, que é para a vida toda, né? Graças a Deus é para a vida toda, e pretendo fazer isso até a minha passagem. E eu dou conta, porque eu também sou servidor público, eu também tenho, eu sou formado em Direito, em Letras, tenho mestrado, tenho doutorado, trabalho, tenho minha advocacia, e eu escrevo esses livros todos e dá tempo de tudo. E o Água Jaruanda hoje funciona de segunda a quinta à noite. Finais de semana temos as vivências, muitas vezes, temos as viagens para lançar os livros, e eu dou conta, porque eu decreto. Eu não tenho nada na minha vida que eu não decreto que eu não consiga, com o poder do eu sou. Muito bem, pessoal, aproveita que vocês estão aqui, reforça o like, reforça o compartilhamento. Escutou tantas palavras positivas? Reproduza aqui nos comentários, porque alguém vai ler, ou coloca aquela que você mais faz durante o seu dia a dia. Coloca a que você mais gosta, fortalece aqui nos comentários com essas palavras positivas e com esses aspectos positivos, e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir isso, ou aquela pessoa que já faz tudo isso de uma outra maneira e quer reforçar. Então, vamos multiplicar esse conhecimento que foi passado aqui, vai encaminhando. E, Mihael, temos aí alguma pergunta? Você quer fazer alguma pergunta? Não, por aqui tudo certo. Você está só aproveitando o conhecimento hoje, né? Não, as entrevistas hoje só aqui olhando mesmo. Tem dias que o Mihael tem muitas perguntas, tem dias que ele fala assim, não, mas eu ia fazer uma pergunta que ele já respondeu durante a entrevista, então ele já fica Vira e tranquilo. mexe antecipam mesmo as perguntas, né? Então. E onde as pessoas acham esses materiais? Porque elas vão querer comprar, né? Isso. Você falou que as pessoas coloquem os nomes, eu gosto muito. Respondi essa semana uma seguidora, porque eu tenho que colocar o nome? Porque às vezes eu faço, aceita esse benzimento, coloque seu nome. Quando você coloca seu nome, você está dando sim, porque a gente precisa. É igual a força do arcanjo. O arcanjo está ali. Se você não chamar, ele não vem. Claro que ele não vai deixar você, se ele fosse um anjo da guarda, um acidente, alguma coisa, mas se você não chama, você não está puxando para si essa energia. Então, quando eu digo, coloque seu nome, faça esse benzimento comigo, é que você está dizendo sim, eu aceito esse benzimento. Então, você que está assistindo agora, coloque seu nome para fazermos juntos aqui eu te benzo de prosperidade. Se você aceitar prosperidade, coloca seu nome, que é esse aqui, 7 vezes. Eu sou um imã que atrai a prosperidade de todas as infinitas possibilidades. Você pode até escrever isso, vou falar mais 6. Eu sou um imã que atrai a prosperidade de todas as infinitas possibilidades. Eu sou um imã
que atrai a prosperidade de todas as infinitas possibilidades. Eu sou um imã que atrai a prosperidade de todas as infinitas possibilidades. Eu sou um imã que atrai a prosperidade de todas as infinitas possibilidades. Eu sou um imã que atrai a prosperidade de todas as infinitas possibilidades. E eu sou um imã que atrai a prosperidade de todas as infinitas possibilidades. Isso aqui quem passou foi Pai Damião, inclusive num tratamento espiritual, para as pessoas fazerem 7 vezes por dia, durante 7 dias. Então, acredite. Quem acredita, manifesta e decreta o melhor para a sua vida. E se você quer saber mais, nossos livros estão à venda no aguasdearuanda.org, loja.aguasdearuanda.org.br, é a nossa loja virtual. Lá você vai ajudar os projetos sociais, mas na Amazon você encontra todos os livros. Basta colocar ali Fábio Dantas, que a gente vai ter todos esses livros, e tem os livros de Tiago também, que ajudam, feitos os livros também de Tiago, com Pai Damião, com Espírito Lúcio, e outros livros da nossa editora, a Cura Editorial. Muito bem, são muitos assuntos interessantes e existem iniciativas e eventos e participações que você queira divulgar, que as pessoas possam estar acessando, atualidades? Sempre eu tenho uma live que todo domingo às 20 horas, que o nome é Eu Te Benzo. Inclusive, esse livro caixinha veio dessa live. É uma live ao vivo que eu ensino a fazer benzimentos e toda semana eu direciono para a semana do que vai acontecer. Por exemplo, na semana de São Jorge, na semana que a gente trabalha a força de Ogum, a gente faz Eu Te Benzo com a força de Ogum, Eu Te Benzo com a força de Júpiter, quando Júpiter entrou, né? Então, sempre eu direciono. E lá nessas lives do Água Jaruanda ao vivo, eu direciono também nossa agenda. Nós temos a agenda que está no nosso site, aguajaruanda.org.br, e lá temos a nossa agenda de lançamentos de livros, de cursos. Nós temos os cursos online também no nosso site, aguajaruanda.org.br. Lá tem projetos sociais, nossa livraria, os cursos online e tudo que a gente faz. Muito bem. Olha, agradeço profundamente a sua participação, foi muito bacana, uma energia muito legal, assuntos agradáveis, né? Muito bom ter assuntos agradáveis, que tenham conexões. E quero deixar as portas abertas para novas participações. Eu sei que as viagens são frequentes, mas quando a gente tiver uma nova oportunidade de fazer mais uma live, as portas estão abertas. Eu gostaria de abrir esse momento para uma mensagem final para quem está assistindo, né? Para que haja uma plena conexão. Agradecer, Fael, agradecer Filhos do Todo aqui, e vocês que estão acompanhando o nosso trabalho e sempre nos incentivando a escrever mais, a trazer mais nossas lives aqui para as pessoas que acompanham. Vocês são muito queridos também no Água Jaruanda, e o Centro de Formação Espiritual Água Jaruanda está em Aracaju, sempre presencial. Se for para lá, vai conhecer. E nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, o Fábio Dantas e o Águas de Aruanda. Então, a mensagem final é: acredite, acredite no seu potencial, acredite na sua espiritualidade, na sua guiança. Quando a gente acredita no nosso propósito, os mestres, eles aparecem na nossa vida. Não desista de ser feliz, não desista de você, porque a gente precisa de vocês. Nós somos uma egrégora para a 5ª dimensão. A gente precisa dessas pessoas e todas as pessoas reunidas para essa regeneração que a gente está vivenciando e para que a gente tenha muita prosperidade juntos, porque Deus é prosperidade, Deus faz tudo crescer e prosperar. Limpe suas crenças, e prosperidade é saúde, é amor, é amizade e é abundância também em todos os sentidos.